tinha ligado o microfone para te dar uma boa tarde. Bem-vindos ao Dribate. Olá, Cacauzinha, tudo bem? Olá. Bota o chapéu. Veio de chapéu até aqui. Vai ter que ficar. Depois tira sua cabeça da pessoa. Fala com as pessoas de chapéu, boa menina. tarde para todos vocês. Isso. Chapéuzinho. Bonitinha. Meu Deus, uma coisa, um problema educar as pessoas aqui. Coisa impressionante falar boa tarde. Boa tarde, Danico. Tudo bem? Dou até, amor. Isso tudo é calor ou porque calor, vai emagrecendo mesmo? Não. Calor mesmo. Eu gordo eu uso também, não tem essa não. Por que todo mundo faz piada quando a pessoa vai fazendo a regime, hein? O pior é ficar rindo da outra pessoa quando ela vê que a pessoa vai comer só carne e bebendo água, como você fez comigo, né? Não, água? Tem... Vai beber água! Isso é uma maldade. Tadinho! É mesmo, fazer piada tudo bem agora, falar da realidade é outra coisa. Um pratinho dele e um copo d'água, entendeu? Aquele copo d'água pela metade. Não é nem cheio nem vazio, capaz. O negócio está pela metade, querem vir com essa filosofia. Ah, você pode ver que o copo está cheio ou que o copo... Não é mais fácil ver que ele está pela metade, rapaz? Não está cheio nem vazio? Que história é essa? Estão ensinando errado para tu, hein? Estão te enganando. E aí, como estamos hoje? Ótimo. Tudo bem? Já tem alguém que escreveu pra gente antes de sequer a gente perguntar coisa alguma? Não então tem. Pergunte, antes de tema, antes de pergunta, antes de qualquer coisa. Fale assim, oi, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tá tudo bem por aí? E aí? E aí? E aí? O que você manda pra hoje? Hoje nós vamos conversar sobre essa situação que vocês devem experimentar muito, e já devem ter experimentado, ainda que não seja, porque família é família é um negócio que dá para tudo, né? Dá para dar todos os exemplos dentro de uma família, porque ali acontecem realmente as coisas. Todas. Agora, é engraçadíssimo, só posso mesmo olhar para vocês, porque eu olho para a Cacau, não encontro um apoio, porque ela está olhando para o negócio. Olho para o Daniel... Ele não está olhando para mim, ele está olhando para ele. Eu não estou conversando com ninguém aqui, então eu vou conversar com você, né? Porque você, pelo menos... Rapaz, eles estão todos lá. Não valeu. Então, essa questão que é a face que os relacionamentos tomam. A gente já arranhou esse assunto algumas vezes aqui, mas... Hoje eu queria justamente falar para você que está assustado com determinado ponto que o relacionamento tomou, ou que alguns parentes tomaram, ou que o seu amigo mais íntimo tomou. Fique calmo. O Senhor falou que no mundo a gente tem aflição, mas para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então... Não fique assustado, hoje a gente quer falar exatamente isso, com essas facetas. Você já passou por uma experiência como essa? De antes você tá ali de boa com a pessoa, e de repente você vê que não sabe o que aconteceu, mas entrou uma areia do deserto tão... que cegou tudo e as coisas mudaram e aquilo foi caminhando para uma outra coisa e, de repente, quando você olhou, a sua, como se diz... Sua atitude com a pessoa. Sua atitude com a pessoa, a sua espontaneidade, mudou. Era isso que não estava vindo. Acabou e fica aquela coisa e você não sabe como é que... Já aconteceu isso? Acho que já. Assim, pensando rápido, não consigo lembrar, não, mas acredito que sim. Agora, você quer ver uma coisa que ela vai dizer que sabe? Que essa ela ficou meio desde que eu chuto. Mas essa, tenho certeza que ela, você e todo mundo. Todo mundo vai dizer. Vai direto agora no ponto. Você, não. Que ponto? Não sei. Que ponto? Você conhece alguma relação que você olha assim para trás e fala assim, caraca, que engraçado, gente, essa menina aqui tinha um monte de coisas contra essa outra. Falava que era isso, falava que era aquilo, falava que era... Mas a situação dessa mudou, e a dessa mudou, e o alvo de competição que eles tinham saiu para cá. Aí as duas se juntaram
mesmo você sabendo o que uma pensa contra a outra, mas agora é como se fosse assim bandeiras da paz pela conveniência, parece que ficou todo mundo emburrecido e também quer enlouquecer os que estão à volta, né? Porque essas pessoas não são nada coerentes com aquilo que elas mesmas creem, né? Então, se o alvo mor está aqui, ela se cumplicia com uma pessoa que ela não gostava antes, para poder atingir aquilo, para poder atingir, com certeza já, com certeza já, com certeza já, com certeza já. Todos. Então, pois é. E isso é uma atitude capeta das pessoas, né? Completamente. Não é não? Com certeza é. Uma atitude capeta quando tem essa intenção. Porque a gente não está falando, e a gente quer falar sobre isso também, para que você, mesmo quando não é uma coisa assim assintosa, você vê que pode acontecer, muitas vezes sem ter esse tipo de conveniência, isso que a gente falou antes, das facetas do relacionamento. Por exemplo, antes da Karine ficar atrasando tanto assim, obrigada, eu gostava mais dela, mas muito obrigada. Você passou alguns capítulos do debate e ela aparece assim no meio, entendeu? Uma mágica. E aí, claro, gostando mais ainda, porque parece que eu sou uma pessoa cheia de horários. Eu sou uma pessoa toda certa. Então, eu aqui na minha doença... Não posso te deixar pecar sozinha. Não pode me deixar pecar sozinha. Antes tarde do que mais tarde. Antes tarde do que mais tarde, aqui temos com vocês Karine. Oi, gente. Olha que belezura. A outra tirou o chapéu. Assim eu tirei, botei o óculos pra cima. Pois é, que coisa. Ah, mas adorei que você tenha vindo. Não podia deixar de vir. Pois é. Então, ela perdeu tudo. Não ouviu nada da nossa proposta, Karine, e eu tô com a maior preguiça de repetir, vou falar tudo pela metade. Eu vou pegar no ar. Continua que ela pega. Pode. Você quer explicar para ela? Entendi. Não, é sobre essa faceta dos relacionamentos que mudam. Antes a amiga era de fulano, um amiguinho de fulano, aí o que aconteceu, aí um mês a pessoa ama, outro mês está na lua de mel, outro mês não pode nem mais ver a pessoa. Uhum. E as amizades, às vezes, vão mudando, você vai deixando as coisas estabelecerem um clima ruim, e as pessoas ficam muito assustadas com isso, né? E as pessoas são muito passionais também, ou é tudo ou é nada, ou now ou never, é aquela coisa, entendeu? É isso mesmo, ou ama ou odeia, ou coisa, ou tá de costas ou tá de frente, ou calça de veludo ou bunda de fora. É esse negócio do ser humano instável e inseguro que vai fazendo assim. Agora isso é uma coisa natural e normal e que acontece. E a gente vê como é que a gente vai aplicar o evangelho a essas situações. O que eu vejo é que a gente não aplica nunca o evangelho a essas situações, porque a gente chama essas situações de situações corriqueiras. Isso acontece com todo mundo. Então como é que todo mundo faz? Tá bem, tá mal, tá mal. E assim vai caminhando pela humanidade. Entendeu? Eu que falava super bem da Karine para você, agora você já sabe que não tanto. Entendeu? Eu já conheço até. Aí é aquela atitude capeta, você me pergunta, e aí, como é que vai? E a Karine? Aí você não fala nada, você fala assim... Já põe o veneninho, né? Só no olhar. Pronto, você já ficou sabendo, isso já vai selar no seu coração uma parada assim, elas não estão... Não seja radical em nada, a pessoa pode olhar para você assim, ó, e a Karine? Assim, entendeu? Porque as coisas não vêm só de uma fonte. Isso que a gente precisa aprender. A gente precisa ter calma com as notícias. A gente precisa ter calma com as informações. A gente precisa ter muita paz com os nossos critérios. E a gente precisa aprender de Deus, para não ser levado por todo o vento de doutrina e nem para injuriar o próximo. Porque agora você não está indo mais com a carinha dele, não sei por causa de quê. Ou porque realmente ele se mostrou humilhante, que você tem que afastar. Mas aí quando é essa simples questão de humilhança assumida e a pessoa não dá mostras de que quer mudar, você perdoa a pessoa e deixa ela ir.
né? E segue. Mas nunca ficar turbada com essa situação que a gente estava conversando aqui, de você olhar para trás e falar, mas que ódio, entendeu? Aqueles dois ali se odiavam. Agora, só porque tem o mesmo chefe, aí agora voltaram a querer se paparicar para ver se encaixam. Essa situação de conveniência que você deixa, você se prostitui os seus princípios, prostitui a sua própria consciência, que é uma coisa muito perigosa, e agora você passa a cumpliciar aquele que antes você não era agradável a você, porque você tem um alvo maior a atingir. E essas duas pessoas, geralmente, ficam fazendo essa brincadeira sem achar que ninguém percebe. É um negócio muito escandaloso e é uma atitude bastante capeta, né? Você ir mudando conforme a sua conveniência. Porque as coisas, quando não acontecem de verdade e não acontecem no coração, verdadeiramente, o que degenera é uma coisa terrível, que vai de mal a pior, de mal a pior. E cria esse mal-estar e essa dúvida com todos incomuns. Mas antes não se davam bem, agora você não sabe como lidar com uma pessoa assim. Tudo para ele vai de acordo com o vento do interesse, né? Agora eu quero falar aqui com vocês, vamos deixar o pessoal nos responder e a gente vai enrolando vocês, porque eu não consigo abrir aqui a paradinha, como sempre, com um negócio desse na mão, ficou pronto. Um e-mail que a Maria de Portugal, ela manda beijos de Portugal, beijos do Brasil para você, Maria, um beijo grande. Mas Maria ainda não vai ser agora, porque eu peguei o seu e-mail, que não é o e-mail que eu quero ler seu. Enfim, tá aqui. Querida Adriana e todo o pessoal do Dribate, saudações aqui de Portugal. Pois é, sou de Portugal e o meu nome é Maria. E já uma vez responderam uma questão que coloquei. São os queridos vocês. E obrigada pela atenção e sábias palavras sempre. Mas hoje sempre não quer dizer todo dia, hein, Maria? Fica esperta. Fica esperta e vai conferir tudo na palavra. Então, mas hoje eu trago outro assunto. Meu marido e eu divergimos em alguns pontos de vista. Um deles, ainda bem que é só em alguns, hein, Maria? Você já está saindo no lucro. Um deles é a maneira como ele acha que eu tenho que procurar um trabalho onde me paguem mais, apesar de eu querer permanecer num em que me pagam menos. Acho que ela é feliz, com certeza. Mas ela é felicíssima. Sou professora e há pouco tempo comecei um negócio particular de ensino. Sou uma pessoa pouco ambiciosa. Não há nada demais nisso. Hoje, a capetagem é essa ambição desmedida, tão desmedida que nunca tem medida para agradar ninguém. Entendeu? É um buraco sem fundo, se chama buraco negro. Costuma dar muito em ricos, pessoas ricas que têm dinheiro, que não querem fazer. Às vezes eu pergunto, Caio, mas Caio, pelo amor de Deus, a pessoa já tem isso aí, por que não para aí? Não pode, porque tem a coisa do dinheiro, do poder, que chama mais dinheiro, que chama mais poder, que chama mais dinheiro, mais buraco. Que chama mais buraco. Então, tudo bem, viu, quanto a esse negócio. Em termos materiais, mas também não sou preguiçosa, é porque todo mundo costuma associar a falta de ambição à preguiça. Entendo você perfeitamente. Mas apenas acredito que devemos ter o pão nosso de cada dia. E mais alguma coisa para poder ajudar o próximo. É totalmente do evangelho. Parece que eu estou ouvindo uma carta. Já o meu marido, marido bom, marido nosso. Então, brincadeirinha. O meu não. O meu é bom aqui na terra, porque senão está todo mundo lascado aqui, né? Já o meu marido acredita que tem que se juntar dinheiro no banco para garantirmos a nossa reforma e sobrevivência. Sobrevivência, tá? Depois vai escrever alguém aí dizendo que eu não sei falar sobrevivência. E é assim que a última disputa entre nós começou. Chatíssimo.
repare que eu também junto algum dinheiro, tão bonitinha, e coloco de lado. Quer dizer, ela guarda, é isso que ela está querendo dizer. Mas sou do gênero que sou feliz na minha casinha. Eu não preciso de uma casa com piscina, até porque ninguém usa. Leia meus lábios, não usa. Só da maior da dengue. Ninguém acaba usando, né? Até porque a água está sempre fria, a não ser que você ponha um esquentador. Mas tudo bem. Então, feliz na minha casinha, não preciso de uma casa com piscina ou de ter mais um carro por família. Deve ser por pessoa, mais um carro na família. Sou uma pessoa que me contenta com aquilo que os outros chamam de pouco. Ela tem tudo, porque quem não quer nada, o que quer dizer quem não quer nada? Quem não precisa de nada? Não precisa de nada, não quer nada, não precisa de nada. Adora a sua própria casinha. Né? Não está achando que a grama do vizinho está mais verde, nem que a piscina do cara está mais azul. Não, não, não. Com aquilo que os homens chamam de pouco, e eu agradeço a Deus por isso todos os dias. Amém. Também não possuo nenhum crédito, nem ando a pagar alguma coisa ao banco. Que libertação, Maria. Maria, você está, ainda não escolheu a melhor parte, porque a melhor parte é ele, mas você escolheu o melhor modo de vida. Nem ando a pagar alguma coisa no banco. Vivo com o que tenho e ainda, é sempre assim, consigo ajudar os outros. É difícil conviver com a pressão psicológica do marido muçulmano. Isso por quê? Porque eu falei muçulmano. Aí já vem um monte de gente falando, nossa, ela falou muçulmano, deve ser porque ela é evangélica, evangélico gosta de Israel, gosta de Israel. Muçulmano. Muçulmano, a gente está acostumado com muçulmano, você tem que barganhar, cara. Eles querem sempre o melhor. Chapeuzinho de cacá. Quanto é que você de cacau? Quanto você acha que vale? Você compraria por quanto, chapeuzinho? Rápido! Esse? Não tá sendo muçulmano, rápido! Olha o desprezo. Esse? Não, rapaz, isso aqui é um chapéu de Panamá, altamente maleável, flexível, olha que moderno, bege. É falsificado ou é original? Que falsificado? Em minha mão não compra nada falsificado. Tá falando de preço, isso aqui, 100 reais. 100 reais. 150, 200. E você tem que regatear e ele vai querer o melhor que ele puder tirar daqui. Igual eu me lembro lá uma vez, eu e o Iso, lá, sei lá onde, negociando uma parada, entendeu? Aí tudo que eu falava, os caras já chegam dizendo que ele sabe que turista gosta de coisa antiga. Então o cara virou, não, isso aí é muito antigo, mas meu filho tá caríssimo, eu acabei de ver ali na esquina, não, mas é antigo, isso é antigo, foi me subindo o negócio, falei, meu filho, olha só, tudo é antigo, Jerusalém é antigo, por acaso a gente estava em Jerusalém, Jerusalém é antigo, eu sou antiga, você, por favor, passa o preço certo. Mas então, eu falei, muçulmano, por causa disso, muçulmano tem uma outra visão de, né, prosperar, ganhar, juntar, fazer e acontecer. Mas não você. Então ela continua aqui dizendo que é difícil porque ela tem um marido muçulmano, que às vezes eu próprio questiono os meus valores. Está a entender-me? Completamente. Eu te interpreto completamente. Será que eu estou errada e tenho que me adaptar a ele? Ou ele é que tem que se adaptar a mim? Por favor, aconselhe-me. Penso estar certa, mas se calhar estou errada. Olha que bonitinha! Maria, você é muito fofa, Maria. Ai, se calhar eu estou errada. Quer dizer, ela ama esse marido, porque ele dá o benefício da dúvida, mesmo que ele querendo encher. Tá enchendo o seu saquito, Maria. Ai, caiu tudo. Calhar que estou errada. Ou então, tem que ver o argumento do meu marido segundo outra perspectiva. A outra perspectiva é você entender que realmente ele não entende a sua cultura. Ele não entende o seu coração, aliás. Porque a cultura dele é muito pesada em relação a ganhar dinheiro, a ter segurança, a negociar, a regatear e a tudo mais. Agora, nós sabemos que é muito melhor um prato de hortaliça do que você ter que trabalhar no meio de bois selvagens, entendeu? Sem paz. Se você está gostando... Olha só, todas as vezes que eu ia escolher escola para os meus filhos, eu pensava o seguinte, gente,
O garoto tem 5 anos de idade. Não é 4 não, que eu não boto criança com 4 anos de idade na escola. Pronto, falei. Mas, o que eu pensava? Meu Deus, esse menino, esse energúmeno tá pequeno. Ele vai fazer, eu não pensei que o Linho fosse exagerar tanto de até o doutorado, que já são 36 anos estudando. Foi opção dele, fique bem claro. Bom, mas eu falei, isso é uma prisão perpétua. Quanto é que você pega? Tu pega 20, tu pega 10. O outro pega... Esse, meu filho pegou 36 anos de prisão estudantil. Se o camarada vai ter que estudar... Ai, que coisa, não tem mesmo, viu? Se o camarada vai ter que estudar, por que não estudar no melhor lugar, no sentido, não do aquele ensino mais rígido, ou daqueles que dizem assim, vou usar só para citar, porque é um bom colégio mesmo, tá? Mas, assim, a disciplina é... Se a disciplina do colégio não combinar com a da casa, filhinho, você já fez essa casa ser derrubada. Porque uma casa dividida não, né? Coisa. Mas colégio militar, por exemplo. Todo mundo falava para eu botar os meninos no colégio militar. Imagina Danico Podmico no colégio militar. Me diz qual é o retorno que eu ia ter de Danico Podmico. Que o quartel inteiro dormiu até as 2 da tarde. Depois não, hora de dar mau exemplo. O não retorno de Danico para a escola, né? Que os não ia ser mais começaram assim. A engordar. Que... Tiveram que fazer perdição. Pois é. Não haveria retorno de Danico. Cala-te boca. Que eu já lembrei de uma cala-te mãe aqui. Bom, enfim. Quando eu pensava em escolher uma escola, eu pensava em escolher uma escola decente, que ensinasse a coisa decentemente, mas que fosse alegre, tivesse um lugar, um ambiente bom, que eles olhassem e não se sentissem oprimidos no quartel-general. Eu sempre escolhi escola pelo todo, de conversar com as pessoas e ver que não tinha nenhum Heil Hitler, entendeu? Se tivesse Heil Hitler, eles não iriam. Não. Tem gente que gosta, né? Tem gente que acha que quanto mais, porque tem medo do filho, tem medo que o filho veja um vampiro. Então bota no colégio mais apertado do mundo que eu... Ou simplesmente para que o colégio eduque naquilo que você não consegue. Afliceta, ansiedade de mãe, não é para fazer isso. Porque se você fosse cumprir 36 anos de cadeia, não ia querer ser no Bangu 1, né? Nem 2, nem 3. Tem dito. Então pense assim. Quer dizer, se no colégio eu não faço isso tudo, estou falando com você, viu, Maria? Se você pensa nisso, quanto mais em termos de trabalho. Rapaz, tu tem que ficar naquele trabalho ali, não sei quanto tempo. Você tem que achar um trabalho que realmente te agrade. É claro que muitas vezes na vida, a gente tem que lamber chulé, porque não tem outra opção. Então, ou come ou lambe chulé. Lambe chulé. Agora, você não vai ficar lambendo chulé tendo outras opções. Então, no dia que você tiver opções, opte pelo melhor. Para você. Agora, ele vai ter que entender que não é ele que vai ter que entrar neste novo trabalho visando ganhar mais e ficar durante todo aquele tempo tendo que aguentar uma coisa para a alma que ela estava quieta no canto dela, ganhando bem e tudo mais. Ganhando suficiente para que ela pudesse... Ganhando suficiente para até ajudar os outros. Mas não é suficiente porque ele olha para ela e quer mais. E vê que ela é um elogio a você também. Ele achar que você fosse pode render. Desperdiçado. Ele sente assim, como se ela fosse um potencial desperdiçado. Tem uma amiga que o filho dela escolheu fazer educação física, mas o pai é engenheiro. E ele acha que o menino tinha que seguir alguma área que desse lucro, que desse dinheiro. Só que ele não sabe o potencial que o filho dele tem dentro da área de educação física. O garoto já foi para o exterior, é árbitro, gosta dessa coisa e ele é competente naquilo que ele faz. Então, onde ele está, ele se sobressai. Ele se sobressaiu na UNB, ele se sobressaiu na empresa onde ele trabalha. Ele foi mandado para fora, para fora do país para poder fazer um intercâmbio. E lá, quando retornou, já arrumou trabalho dentro da área dele e faz... Eu estou lendo aqui uma frase, mostrei para a Karine. Escolhe um trabalho que você gosta e você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida. Exatamente. Essa frase eu sempre trouxe na minha cabeça. Exatamente. Porque senão você vai estar infeliz para agradar alguém, porque alguém acha que o dinheiro é que é importante, que o dinheiro, claro que é importante, né? Mas não nessa proporção exacerbada. Hoje, o pai dele consegue ter um pouco mais de consciência do que o filho conseguiu alcançar através do que ele faz.
Porque, como eu disse, e da forma como ele desenvolve isso tudo. Porque ele não parou só no curso. Né? Ele está fazendo outras coisas dentro da área e está crescendo, está estudando como teu filho está dentro da área dele e está buscando meios para poder, sei lá, ser o melhor naquilo que ele puder ser. E com certeza, tenho dito à mãe dele sempre, dali vai sair dinheiro que seja suficiente para o Vitor viver ou que não. Mas que vai ter condição do garoto ter sobrevivência. Melhor exemplo disso na nossa família é o Ciro, que de repente ele ia se formar, faltava um ano para ele terminar, se eu não me engano, economia, e na PUC do Rio de Janeiro virou para o pai e disse, é um susto de insegurança para o cara que recebe essa notícia. Olha, eu podia estar ali formado com meu diplominha, mas eu vou largar tudo porque eu descobri que eu gosto de cantar. E eu quero cantar música clássica, eu quero... Pronto, e foi. E tá aí, feliz. Sabe, né? Agora bota ele num escritório, entendeu? Que você ia ver um outro Ciro. Quem escuta o Ciro sabe, né? Quanto ele gosta daquilo. Poxa, não pode ter essa opressão. Agora, vai com calma, né? Porque muçulmano está acostumado a dizer e a mulher fazer, e aquela coisa toda. Eu espero que ele tenha um carinho extra por você para entender. E até pelo bem da alminha dele, para que ele não fique muito hermético, você poderia dizer isso para ele, sobre a alma, sobre a coisa de com o suor do rosto você ganhará o pão. Tudo bem. Você sua até onde você ganha o pão para que você possa viver. Entendeu? Tem gente que faz da vida o trabalho. Essas pessoas geralmente ou gostam muito do trabalho ou são muito ambiciosas. As que gostam muito do trabalho já estão vivendo, porque elas levam a vida consigo. É o todo da vida delas. Né? Mas tem gente que não, que substitui. Quer dizer, trabalho. Vai comer para quê? Para trabalhar, para comer para quê? Para acordar, para trabalhar. É isso mesmo? Não é. Então você pode azeitar aí um pouquinho a alma do seu marido, ajudando ele a compreender que a vida não se faz só de cifras, granas e etc e tal. Respondemos a você, Maria, um beijo enorme de Brasília, DF. Adriana, na minha família, a realidade dessa questão de emprego é concurso. Se você não fez concurso, você não é ninguém. Eu não quero, Karine, que seus filhos virem isso que você virou. O que é isso que eu virei? Uma desconcursada. Uma desconcursada. Entendeu? E aqui em Brasília é uma realidade muito forte que muita gente sofre. Eu tiro o curso da Luísa, por exemplo, como sendo um exemplo, né, para muita gente, porque ela faz moda. Ela faz moda. Mas é a cara da minha filha. Ela vai fazer o quê? Claro. Né? Vou botar a garota ou deixar na cabeça dela uma coisa de incutir que ela precisa fazer aquilo, porque só aquilo é que vai fazer com que ela vai ser muito infeliz, né? Sendo, até agora mesmo ela tem pensado muito em fazer concurso, porque como ela teve neném e tal, a vida dela as coisas estão muito mais rápidas, né? A resposta precisa ser mais rápida. Então, assim, ela pensa em fazer um concurso, não para ser uma concursada, mas para poder ter essa resposta e estabilidade que ela precisa. Mas isso é uma frustração enorme. Se ela tiver que fazer uma opção de ficar com o concurso e largar tudo que ela sonha como faculdade. Porque é o gosto dela, é o sonho dela, é a vontade que ela tem de trabalho mesmo, de desenvolver alguma coisa nessa área, de buscar alguma coisa que seja nessa área. Porque quando ela cria os modelitos, né, quando ela vai lá e pega aquele tecido e transforma, nossa, para ela é o céu. Como é o céu para muita gente outras coisas. Eu sou professora e estou satisfeita aonde eu estou. Mas eu não gosto de área burocrática. Eu prefiro estar em sala de aula, eu prefiro estar em contato com o aluno. Verificar o crescimento dele. E o que eu recebo me satisfaz, dá para o que eu preciso. Não preciso de mais, estou junto com a Maria. Pronto. Né? Só que você não tem um marido muçulmano, né? Isso facilita muito. Facilita pra Mas também não descartemos o maridinho muçulmano. Com certeza. Acolhemos o maridinho muçulmano com todo amor e carinho e repassamos para ele um novo modo de ver a vida, meu Deus. Né? E aí, Daniel?
E aí, tem já está mandando carta posterior ou está podendo... Não, eu estou resolvendo alguns problemas aqui com algumas pessoas que vão mandando por Facebook. Mas fala aí pra gente, o que eles têm mandado aqui pra gente? Bem, então vamos lá. A Carlota de Niterói entrou. Carlota! Foi a primeira que entrou aqui, assim que você pediu para mandarem, ela falou meio chapéu da Cacau. Boa tarde, meninas. Por quanto? Estamos negociando. Tamo não. O Senhor versus Santos São Paulo falou o seguinte. Pastor Senhor versus Santos São Paulo, cidade de Santos. Tá. O Senhor versus Santos? Eu falei, puxa, tá difícil então, né? Pastor Amada, a senhora está bem? Está melhor? Eu estou melhor, graças a Deus. Você soube? É o Senhor X, né? Não. É o senhor o quê? Senhor X, Santos São Paulo. Tá. Aqui tá. É porque ele botou espaço exatamente igual para um lado e para o outro. Então ficou verso. Pastor Amada, a senhora está bem? Está melhor? Estive no caminho Santos ontem e foi muito bom. Lucas 12. Abraço no coração. Abraços no coração. Que bom, que bom. O Jefferson. Fala aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Me casei e fui morar na cidade da minha esposa. Ela, quando me conheceu, tinha alguns meses que tinha se separado e a sua família não apoiava a separação. Tive grandes problemas com a família dela. Destratamentos, afastamentos, humilhação, entre outros. Aguentei tudo calado e minha esposa ficou omissa, sem nunca se posicionar. E isso causou grandes problemas. Isso causou grandes problemas com ela. Minha família a tratava muito bem. Fiquei em depressão, sofri muito a falta da minha família sofri muito a falta de minha família e com a sua família. Vamos resolver a família dela, família, porque eu não entendi. Fiquei em depressão, sofri muito a falta de minha família e com a sua família. Sim. A falta da dele e dela. Eu acho que sim, acho que foi. Estávamos ficando cada dia mais distantes e eu sentia e tentava conversar. Tomei a decisão de voltar para a casa de meus pais para poder me tratar. Conversei com ela, ela achou que eu estava saindo de casa e disse que aquilo era uma separação. Ela disse que aquilo era uma separação. Fiquei muito magoado, pois no momento de maior fraqueza ela quer se separar. E eu estou na casa dos meus pais sofrendo. Peraí, eu não entendi. Peraí. Tomei a decisão de voltar para casa. Se curar de alguma coisa. Para voltar para casa dele, da família dele. Tomei a decisão de voltar para a casa de meus pais, para poder me tratar. Certo. Ponto. Ele decidiu voltar para casa dele. Conversei com ela. Isso não é uma separação? Não. Ela achou... Na cabeça dele não. Se é ou não, vamos ver o que ele está falando. Ela achou que eu estava saindo de casa e disse que aquilo era uma separação. Fiquei muito magoado, pois no momento de maior fraqueza, ela quer se separar. Eu estou na casa de meus pais sofrendo. Ela me ignora e não me liga e nem quer saber como eu estou. Temos uma filha de 3 anos que amo muito. Me sinto abandonado e traído emocionalmente. Não sei o que fazer. Vai fazer 1 mês que estamos separados. Penso em pedir divórcio para não alimentar expectativas. Eu a amo, mas tenho sofrido com a sua frieza. Eu não entendi, não. Entendi. Ele quer ou ele não quer? Eu entendi, não. Ele tá vendo que a situação é uma situação de ele aceitou. E aí ele tá... Não, ele tá com medo, porque ele a ama, ele gostaria que não fosse assim, mas o que ele gostaria é que... Olha, como é que é o nome dele? Jefferson. Jefferson, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, pra gente entender um negócio que a gente não entende nada, a gente tem que parar tudo e falar o seguinte... Entendi perfeitamente o seu problema e é um problema horrível, porque opressão é um negócio que vocês já viram que eu odeio opressão. Alguém ser oprimido na minha frente, ou eu ser oprimido, ou qualquer tipo de opressão, até opressão de colégio. Não gosto de opressão. Sai de mim e dele também. Então, esse negócio de você ter ficado sendo oprimido, e magoado com a sua mulher porque ela não te defendia, que às vezes é um afofamento absolutamente necessário, um defender o outro. E aí você se sente, porque ficar calado numa situação de opressão, o que acontece? A pessoa quer vazar. Mesmo ele amando a mulher, ele teve vontade de sumir, de vazar, porque ninguém aguenta ser oprimido. Né?
Camarada, o próprio Isaías 58 diz, deixe livre o oprimido, não vai fazer mais nada contra ele, que ele já está oprimido. A opressão é um negócio que ninguém aguenta nem mais uma pulga em si. Entendeu? Então, resultado, se você chegou ao ponto de se sentir oprimido, suficiente para largar a mulher que você ama, voltar para sua casinha com seus pais, aí você viu o quê? Você viu que aconteceu um descolamento nela mesma. Que agora ela não está... É claro que ela está num ambiente horroroso para a reconciliação de vocês dois, porque a família em peso está dizendo, não volta com ele, deixa ele ir, se ele quis ir, deixa ele ir. E ela está com os piores conselheiros. Mas o problema agora, meu amigo, é porque você não pode misturar a dor da separação com a raiva, com a mágoa que você está dessa família. Não misture isso, que você tem que ver, porque senão você vai ficar amargurado, pesado, e ainda por cima botando a culpa, tá certo? Teve um nascedouro desta família para jogar flechas no seu casamento. Mas eu acredito uma coisa, se o casal é verdadeiramente acasalado, e se de repente ele me fala assim, olha só, aconteceu que a gente se ama, mas é a mãe dela e eu não aturo, então você se ama do tamanho da mãe dela. Qualquer coisa que consiga te separar um casal, foi porque Então, querido, veja só uma coisa para você não sofrer. Eu acho que a rejeição da família dela, a opressão que você sentiu por isso, te livrou de uma pessoa que, na verdade, não vai trazer para você a satisfação que você merece de esposa, de cumplicidade. Então faz uma coisa, escreve uma carta para ela contando como você se sentiu e contando quem ela é. Porque se ela é frouxa desse jeito, e se ela deixa as coisas no meio do caminho, eu não atravessaria nem o Paranoá com ela, quanto mais a floresta amazônica, rapaz. Imagina uma vida inteira que você tem que caminhar junto com um camarada que vive te deixando na mão e para trás. Camarada, digo ela, que no caso é a miliante da história, segundo o seu relatar. Então, meu amigo, bota as coisas, os pontos, nos lugares certos, porque senão você vai acabar com muita ira da família dela, ainda com aquela melancolia de que tudo podia estar a mil maravilhas se não fosse a família. Mentira! Estaria assim às mil maravilhas se ela conseguisse conciliar os chatos da família dela, que são mesmo, são irracíveis, com o respeito que ela tinha que ter a você por você ocupar o primeiro lugar na vida dela, que é de marido, né? Só. Ou não? Só. Quer dizer, se esse negócio está tão frágil assim, não pense que é coisa da família, é coisa dela. Frouxa. Menininha frouxa. Se quiser passar esse vídeo para ela, fala que depois eu me reconcilio com ela. Tá? Amém? Família. Beijo. Família é benção. Mas não era isso que eu ia falar, não. É meio que o contrário. Não, tô brincando. Não, porque por família ruim, quantos casamentos não encaram? E nem por isso é a frouxa. Não é? Nem todos renegam o primeiro lugar do cônjuge. Cônjuge é frouxo. Eu acho que qualquer coisa que consiga separar um casal não é qualquer coisa. Foi o casal. Eu sou assim. Não, peraí. Agora, o Daniel não pensa. Não, Daniel tá mais calmo hoje, vamos lá. É que eu não percebi. Fale, Daniel. Foi você que botou isso aqui, né? Tem certeza. Não foi você, Cacau? Falta de costume, né? Acontece. Por quê? Porque você falou isso que tá mal colocado? Tá totalmente porque foi horrivelmente mal colocado. Ele caiu. Eu tô sendo puxada não é pra ser para trás. É pra ser de lado. Que coisa. Exatamente. Até o pessoal de casa. Agora. Pessoal de casa já está sabendo botar o negócio. Mudou a posição. Pronto, agora sentou. Só tô de onda. Eu sei. Não, depois eu até explico. Vamos lá. Eu vi você falando sobre essa parte, talvez tenha sido a parte que eu realmente não entendi. Dele ter tomado a decisão de voltar para casa dos pais. Ele estava sufocado. Conhece um armário que você abre e começa a tacar lixo dentro, lixo. Ou então um cara que bebe, começa a sentir uma diarreia,
Tudo bem, mas eu acho que... Você sai de perto de todo mundo para poder fazer o que você tem que fazer, que é livrar aquele peso do seu ventre. E você acha Vai pro banheiro, vai sair lá, pro raio que pata. Onde ele se sentiu melhor foi na casa dos pais. Ou onde foi a opção, talvez, né? Ou onde a família é tão legal que ele queria a memória de uma família legal para se desoprimir. E você acha que... Dá licença. Posso falar? Yes. E você acha que quando alguém está entupido, afogado, se sentindo preso, angustiado, sei lá, que não fala, sai. completamente pressionado, sem aguentar mais, você acha que a outra pessoa que convive com ela também não está? Por mais que seja num tom de ironia, por mais que seja num tom de ele tá, então eu tô por cima da carne seca, por mais que seja nessa, né, de um lado superior. Então, peraí, minha pergunta é a seguinte, você acha que a moça lá pode estar oprimida? Eu acho que pode ter sido um grande egoísmo dele de não resolver isso dentro de casa, porque a outra pessoa também estava dentro de casa e não resolveu o seu. Não, se é por erro, se é para apontar o seu erro, então deixa eu apontar antes, que eu falei embutido, mas já estava calado. Foi o que eu repeti 3 vezes. Você não pode passar uma opressão como essa calado, porque você vai ficar mais oprimido e a sua reação vai ser essa, vai ser espiral. Você aperta, assim, onde o monstro sai. Sai, filhinho. Entendeu? Sai de fininho, sai de grossão, sai de qualquer coisa, saber, né? Mas sai. Agora, se é o caso do Daniel, tá com a razão, né? Porque, claro. E a menina estiver oprimida, é ela que escreveu pra gente. Agora foi ele que escreveu, eu tô respondendo pra ele, rapaz. Que mania de confundir. Tô respondendo, rapaz, como é que eu vou responder pros dois? Responder pros dois nada, rapaz. Vou responder só pra ele, tô respondendo pra você, filho. Eu também tô respondendo pra ele. Tá, que ele pedisse isso. Agora, se ele me dissesse, ela tá lá toda chorando, magoada, morrendo de saudade de mim, mas também tá oprimida, não sabe como resolver essa situação, era uma outra coisa. Mas a garota, não quer nada com ele, não veio de Pode. Jefferson, eu também estou respondendo pra você. A questão que eu não entendi é a seguinte: por que você, de fato, saiu de casa? Você não acredita que, já que você é casado, tem filha, não seria uma questão para você conseguir resolver dentro de casa, e isso até hoje é uma mágoa no coração dela? Essa sua forma de abandonar, de repente, o entendimento dela. Não estou falando que foi o seu, não estou falando que você realmente teve o desejo de sair de perto dela, né? Só por sair de perto dela, mas sim de resolver um problema. Mas a gente não entende o que as outras pessoas entendem, nem sempre, por mais que a gente seja casado 10 anos. Então, será que essa mágoa não está no coração dela até hoje, de você ter abandonado o barco de certa forma, ela ter achado isso? Eu acredito que isso é uma grande possibilidade. Enquanto todas as mulheres, inclusive o câmera que está me filmando, estão rindo da possibilidade de eu não estar sendo coerente de repente com alguma situação ou com alguma coisa que deve ter acontecido, eu continuo bem fixado nessa questão. Eu acho que você poderia expressar melhor para ela, para a sua mulher, simplesmente o fato... Por favor, Fernando, não corta não, porque aqui é mais importante, de verdade, porque senão eu me desconcentro e não falo o que no meu coração tá, que é importante. Por favor, seguinte... Será que não seria o fato de você entrar nessa questão com ela e bater um papo com ela sobre isso e de repente pedir desculpas para ela sobre esse afastamento que você teve? De repente de querer resolver o problema longe dela? Talvez possa ter sido saudável, mas pelo que eu estou vendo, como um casal, não produziu frutos. Não produziu frutos de vínculo. Então, de repente, seria muito importante você bater o papo sobre esse assunto específico, de você ter saído de casa. De repente você está com medo de falar sobre isso, porque pode ter sido falta de coragem sua, de repente. Não sei qual foi o motivo. Mas esse é o meu conselho. E, por favor, pode prosseguir agora, já que você tem tanto a falar. Não morreu. Não tem mais nada, amor. Quem morre não tem mais nada para falar. Amigo, sobre esse assunto esgotamos as questões. Ou não. Ou sim. Ou não. Porque não é possível, Daniel. Se eu for responder para ele, para a mulher dele, para a família contrária, para a família que é boa, para todas as famílias, para todas as mães. Já viu o Dia das Mães? Dia das Mães é uma coisa incrível. Você viu que eu não liguei para vocês, porque você tem que ligar para sua própria mãe, a sua própria mãe liga para você, porque você também é mãe, você liga para os filhos que têm netos que é mãe, que liga para os filhos que tem, né? Vamos combinar. Feliz Dia das Mães, galera. É isso aí. Então, a gente, né? O Daniel tem uma complexidade tão grande
que às vezes eu me perco. Mas não é sempre. Eu acho que isso tudo que você falou é justo. Só que você não entendeu uma coisa. Olha pra mim. Você não entendeu? Que a mulher não quer nada morrer, né? Por graça, porque quando eu a mulher falo não por quer. graça mesmo, favor imerecido. Porque quando eu falo, mulher, eu perco completamente a possibilidade de falar, porque eu vejo que você está com jocosidade. E eu não consigo trabalhar essas questões assim. Eu sei que esse ambiente leve, de humor, é super ótimo para todo mundo. Mas é porque na hora que eu tô falando... Tá oprimido. Então, só espero terminar, porque claro, depois eu rio junto, porque na hora eu não consigo falar. Desculpa o timing da minha piada da morte. Beleza. Na próxima vez eu morro na hora que o senhor quiser. Beleza. Tá bom? Você vê como um filho pode ser opressivo. Manda aí. Né? Ainda manda a mãe morrer na hora que ele quer, não eu na não hora tô que ela precisa morrer. Uma coisa importante... Por que a pessoa morre? A pessoa morre pelo simples fato de poder morrer. Entendeu? Ela é suscetível à morte, então ela morre. Eu acho assim, a gente recebe muitos e-mails e muitas vezes a gente recebe com as informações, como a Adriana diz, não, porque vem a informação que é da pessoa. Então, o justo, eu acho, e sem tomar partido de nada, as minhas risadas aqui todas, Daniel, foram por conta até mesmo da maneira, porque a gente não consegue controlar. Mas claro, eu acho justo o que a Adriana fala, porque assim, a gente está respondendo para a pessoa, não que a outra parte ela não tenha a verdade dela e não tem o lado dela. Claro, eu fiquei pensando. Eu falei, poxa vida, mas esse cara ele informou para ela que ia para casa dos pais dela porque ele precisava daquele tempo para ele, porque ele estava oprimido, será que ele conversou? Mas a Adriana falou até mesmo nesse ponto, né, de dizer calado. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito calada nas coisas. Calado. E quem cala, o monstro cresce mesmo e uma hora você solta e perde tudo, porque você não sabe mais ter controle nem de si, que dirá das coisas que estão ao teu redor e as coisas que são importantes e que você queira. Entendo quando a Adriana diz também a importância desse sentimento ser tão verdadeiro entre os dois que nada, peixe, tubarão, camisa, cachorro, coisas mínimas, grandes, qualquer coisa, sejam suplantadas. Esse tem que ser a união, isso tem que estar ali valendo. Né? No caso dele, ele mandou essa informação e aí ele diz que estava oprimido pela família. Eu não vejo como uma pessoa estando oprimida pela família, vendo o marido oprimido pela família, como você pensou ali, talvez que ela também estivesse se sentindo mal. A outra parte eu consigo entender, mas dela sair disso, ela ia para onde, Daniel? Ela está num espaço até favorável, porque ela está na cidade dela, com a família dela, com as pessoas dela. Tipo assim, ela meio que está no controle disso tudo. E ele é o que vem de fora, de uma outra... Culturalmente, até é o marido que... Até mesmo a gente vê muito isso quando vai para fora do país, né? Quando as pessoas, independente se são homens ou mulheres, que muitas vezes vão para outros países, e tem a opressão desses cônjuges... por conta dessas culturas. Não, eu só não quero. A única coisa que eu quis responder para ele, que a gente não pode nem responder todas as questões desse caso. O único foco que eu peguei não põe o seu problema como culpa na família dela, porque ele ficou calado um tempão. Ele tem toda a parcela. Não é? Ele tem toda a parcela. E outra coisa, ele não pode dizer que ele está se separando até por causa da dor dele. Entendeu? Ele quer se divorciar com medo dessa dor que ele tem, do amor que ele tem por ela. Você vê a complicação. E ela está nessa coisa zerada. Ela está assim, não quero mais. O quê? Homens que amam demais. Eu tô, não, ele nem coitado. Ele levou um susto. Ele levou um susto. Ficou vendo oprimido. Depois ele não conseguiu ser assertivo com ela e com a família. Lá ele se sentiu tão oprimido que o negócio foi vazar. Não estou dizendo que nada disso foi adulto, foi maduro, não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo para ele que para ele não continuar esse sofrimento, porque eu não vejo essa história ir longe, e eu gostaria até que você tivesse razão. Porque em você tendo razão é mais um casal feliz, é isso aqui que a gente pretende. Se você puder ainda fazer qualquer coisa para se reconciliar com ela, eu não tenho nada contra. Agora, como já foi uma coisa meio que fechada, eu já te digo, não sofra então. Não sofra, porque as inverdades construídas por nós mesmos se voltam contra nós. Então não diga que foi por culpa de fulano ou de cicrano, porque um casamento não se baseia em ninguém. Eles podem até rolar no pau. Mas, e aliás, só rola no pau quem confia muito no amor um do outro. É o que acontece aqui. Com as crianças. A gente vai até
centro nervoso do assunto. Porque a gente tem confiança que a gente se ama. Não, às vezes a gente morre antes, põe algodão no nariz. Pior pedra de mofo. Algodão e pedra pra sentar morto é a mesma coisa. Faz barulho, é peredra. Mas eu acho o seguinte, tá? eu acho o seguinte. Faço por menos, não. E o interessante é que em momento algum eu falei pra você falar tudo sobre tudo. Eu coloquei... Calma aí, deixa eu terminar, por favor, deixa eu falar inteiro. Eu coloquei desde o início a minha angústia em cima do texto que eu li. E que, de fato, pra mim foi essa angústia, dele ter saído. Porque eu discordo da Cacau que, é claro, a gente vai se sentindo incomodado em lugares que não são nossos. Mas a partir do momento que a gente casa e decide juntos tomar um caminho, por exemplo, o Caio na nossa vida, ele chegou e foi morar durante muito tempo num lugar onde nunca tinha sido um lugar onde ele tinha um histórico familiar. Mas ele fez daquele lugar a casa dele. Mas não foi oprimido pela família que foi recebida. Quem disse? Foi oprimido. Vocês todos? Sim, foi, com certeza. Por Ele diversas tá maneiras. ser mal com ele. Por diversas maneiras de respeitos velados, ou desrespeitos que a gente faz sem querer, ou então mas a opção de dele respeito de era outros parentes, com certeza ele recebeu como a mamãe também deve ter recebido. E os dois. Agora, eles fizeram daquilo o lugar deles. Então, essa coisa de se sentir inseguro e por isso estou me sentindo pressionado. Eu vou pensar lá na casa da minha mãe. Aí ele vai para Manaus e decide o que fazer. Não, eu falei que ele estava certo. Não, peraí. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Cada um faz isso como mas eu pode, acho que como esse sabe discurso, ou como prefere. calma aí, gente. Né? Se ele escreveu esse discurso, Cada um é porque esse foge pro discurso lado. tem alguma importância. E vocês não querem falar que a gente tem que trabalhar em cima do que a pessoa escreve? Então, ele escreveu isso. E eu acho que esse pontinho que ele tenha falado, por menor que tenha sido, é importante. Dele usar isso como a grande justificativa dele não resolver o problema com ela. Ou quanto tempo que ele demorou para resolver esse problema com ela? Ou será que ele resolveu, de fato, o problema com ela e por isso decidiu sair? Então eu pergunto para você, já que o Daniel colocou tantas questões, chegou aqui de novo, falo mais. Eu pergunto a você aí, é claro que na situação que você está, até o que o Daniel suscitou, vai suscitar no seu coração vontade de falar sobre isso, porque você ainda ama sua esposa, também entendo essa parte. Então, você diga aí ao Daniel, se você realmente tem interesse em que a gente fale a você a respeito de uma possível reconciliação. Mas pense no seu coração se você acha que isso é realmente possível. O que ele fala aí, Dani? Responde. Vamos lá. Isso foi bem 1 minuto depois do que ele escreveu. Foi uma coisa atrás da outra, né? Na verdade, 3 minutos. Ele escreveu aí você respondeu. No meio da sua resposta, ele respondeu aqui. Muito obrigado, Adriana. Eu vim para a casa de meus pais, pois estava em depressão. A cidade é muito pequena e não tinha bons profissionais para ser cuidado. E vim ficar com meus pais para poder me ajudar, ser tratado por psicólogos e psiquiatras. Foram muitos anos de sofrimento. O tio dela, uma vez, deixou minha mão estendida ao cumprimentá-lo. E eu não entendi por que isso. Eu vim, pois sabia que lá iria morrer de dor e solidão. Ela também me deixava sozinho em casa. Eu esperava que ela viesse comigo e com minha filha, para juntos sermos tratados, pois ela também está com depressão. Eu disse calado. Quando eu disse calado, não foi com ela, mas com os opressores. Eles têm influência sobre a vida dela. Eu disse que iria me tratar e não abandoná-la. Disse que vinha me ajudar para não ter na casa dos deprimidos. Eu continuo com as mesmas opiniões depois de ler isso tudo. Agora mesmo que eu continuo com a opinião que eu dei, que eu te falei, e que ela é uma pessoa que, de repente, essa situação toda adoeceu, ele não estava pronto para enfrentar isso, agora você precisa enfrentar você mesmo. Né? Você precisa plenamente se enfrentar, ver que não dá para... que você tem que ser assertivo, que não dá para ficar botando para debaixo do tapete, não adianta, porque as pessoas não são educadas, elas não vão modificar a vontade que elas têm de combater, de implicar, de encher o saco.
Então eu acho que realmente você precisa se rever para se fortalecer e não deixar mais essa coisa que, né? Isso já não era nem mais um bullying, isso é um bulldog familiar, isso é um bullshit, isso é um bull qualquer coisa, rapaz. Não, ó, se trata, mas se liga. Um grande abraço para você. Para mim ele acabou de confirmar aí. A Jaqueline fala, boa tarde para todos, amo vocês. Boa tarde, Jaqueline. O Eduardo Mão, ou Mal, não sei. Muito obrigado a todos vocês. Tive uma conversa com minha esposa, tipo, vamos conversar sobre o nosso relacionamento. Ele tinha entrado da outra vez, falando que... Você vai entender, acho que você vai lembrar. Tive uma conversa com minha esposa, tipo, vamos conversar sobre o nosso relacionamento. Sobre o lance de ser diabo um do outro. Deu certo. Ela prometeu me ouvir e levar em consideração minhas observações. Era o cara que falou que a namorada fazia tudo só cagada, sabe? Que ele falava e tal, mas ela fazia o que queria. Minhas observações. E ela prometeu que não ia mais atribuir as caquinhas que porventura ela cometia à minha pessoa. Valeu. É claro que estou sendo mais impositivo e imperativo nas minhas colocações, e principalmente nas minhas atitudes com ela. Agora sinto que o que ela queria realmente era ser domada. Beijo a todos. Então manda ver, rapaz. Demorou. Antes tarde do que mais tarde. Vai fundo. É isso aí, que legal. O El fala, boa tarde, que bom que vejo vocês. Oi, É um alento para a vida. A Rita, oba! Hoje é feriado em minha cidade, posso assisti-las ao vivo e a cores. Vocês Ai, que são legal, ótimas como amigas. É bom feriado, né? Adoro feriado. Vocês são ótimas amigas, infelizmente virtuais. Mas virtuais não é o oposto de reais. Dri, eu te comprei um presente de aniversário e eu festejei junto com vocês. Que bonitinho! Preciso de seu endereço para te enviar. Mas não dá mais, Ele deixou o e-mail dele aqui. Tá. O senhor X, São Paulo, volta e fala, pastora. Não, o El mandou um monte de perfume, a gente viajou junto. Aí depois ele mandou um monte de perfume pro Caio, pra mim. O El, você já deu uma. Olha, te conhecer que foi o presente. Tá? E obrigado por você ter comemorado. Adoro meu aniversário. O senhor X, São Paulo, Santos. Pastora, a minha ex-sogra amarrou meu nome na boca dos sapos de São Paulo todo. Só amarrou? Costurou, não? Manter um casamento com todo mundo contra é difícil. O amor tudo suporta, mas essa opressão adoece. Claro que sim. Com todo mundo a favor é difícil. Exatamente. Claro que sim, não. Peraí. Claro que sim, não. Claro que sim, não, o quê? Claro que sim, não. Vamos ao monte. O amor, falando que manter um casamento com todo mundo contra é difícil, o amor tudo suporta, mas essa opressão adoece, é como se eu falei, adoece mesmo. Não, o que eu respondi foi, beleza. Essa opressão adoece mesmo, foi só até mas aí. Foi um mais oposto aqui, né, de oposição. O amor tudo suporta, mas essa opressão adoece. Claro que a opressão adoece, mas é por isso que fala que filho e filho, homem e mulher devem se separar dos pais e ter a sua independência. Por isso é que vos digo, e novamente vos digo, se tiveres que casar, case-se com alguém que você possa dialogar não só com a boca, porque senão vai ser um blá 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 desgraçado, mas com alguém que você possa dialogar depois que o assunto calar, você ainda continue dialogando, porque é um entendimento de espírito, de sintonia de coração, que é o julgo igual. E aquela coisa de você casar com julgo desigual é um negócio de você não poder falar nada nunca. Cada um por si e Deus por todo mundo. E não dá certo. A Cristina entrou e falou assim, isso é debate. Muito boa discussão. Vários pontos de vista. Valeu, humor da Adriana. Concordo com o Daniel, pois apresentou sua contribuição apontando para a preservação, solução, cura, ou seja lá o que este casamento precise para produzir vida. A Adrian entra e fala, ou o Adrian, não sei se é Eu também sou favorável a romance. Eu também sou favorável que tudo dê certo. Entendeu? Mas eu quero mais é que a bruxa má pegue fogo. Olha essa pergunta, responde. A apresentadora está bebendo bebida alcoólica?
A apresentadora, infelizmente, tem um fígado. Eu tenho um fígado péssimo. Às vezes até gosto de beber um chopinho, como foi há 2 dias atrás. Mais gosto. Que eu fui beber um chopinho. Não aguenta mais gosto. Vomitei, meu filho. Eu sofro de uma coisa chamada labirintite, que já deixa você assim. Então, tudo que eu não preciso na minha vida. Essa tontura dela tudo não é da bebida que eu alcoólica. preciso. Eu tô que nem a Maria. Então, igual a Maria de Portugal, eu não preciso, minha filha, de uma casa com piscina. Entendeu? Pro meu espírito, basta uma Coca Zero, porque já ativa. Vocês sabem o que é ativo. Vamos lá, que tá acabando aqui, o tempo já se esgotou. Um brinde para quem perguntou se é bebida alcoólica. Dri, conheço meu marido há 10 anos, porém casados há 2 anos. E estou sem sexo há 6 meses. Peraí, que eu me confundi com as datas. 1/4 do tempo de casados. Sem sexo há 6 meses, ela conhece o cara há 10 anos. Você é da contabilidade? E é casada há 2. Estou sem sexo há 6 meses. Ele sempre foi assim e não quer procurar um médico. O que eu faço? Ele sempre foi assim como? Não gosta de sexo? Não sei se foi na parte psíquica ou se foi na parte física. Orgânica, né? Que ela quis dizer isso. Ela conhece ele há 10? Tá casada. Dá pra você falar direito? Assim, quer dizer, que eu entenda, como se você estivesse falando com uma criança de 5 anos de idade? Sobre? Bêbada de Coca-Cola. O que você quer que eu fale? Repita essa coisa. Dri, conheço meu marido há 10 anos. Porém, casados há 2 anos. Sim. E estou sem sexo há 6 meses. Rapaz. Ele sempre foi assim e não quer procurar um médico. O que eu faço? Quer dizer, você precisa explicar se ele sempre foi assim durante o namoro, 10 anos sem sexo, ou então... Depois do casamento. Vai ver que é 6 meses de abstinência, e depois volta. Não entendi. Então, não entendi. Eu acho o seguinte... Se ele sempre foi assim, eu não entendi também. Então, ele sempre foi assim, que pegou a resposta que eu poderia te dar. Não entendi. Né? Se ele foi sempre assim... Você conhece há 10 anos, está casada há 2, quer dizer, há 10 anos você sabe que ele nessa parte assim, ele, né, é um pouco, deixa que eu chuto. E ainda assim, 2 anos. Depois ele fica 1 ano e meio fazendo tudo direitinho, depois 6 meses não faz mais. Pergunta para ele direto, sabe? Porque senão você vai ter que fazer uma via crucis. Pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para o psicólogo. Depois vai perguntar para analista. Graças a Deus que você tem fé, porque tem gente que também vai perguntar em todos os lugares. Agora, se você o ama, você tem que ir fundo nessa, né? Não tem condição de deixar uma pessoa que a gente ama, ainda mais se a gente já conhecia como ele era antes, pela metade. Não tem. Vai lá, senta com ele, fala assim, olha... Isso aí vai mudar? Não vai mudar? Você está a fim de mudar? Qual é a representação na sua cabeça do sexo para você, do sexo no casamento? O que eu represento para você? Como é que nós estamos, né? Antes de bater com a cabeça aí em 700 consultas médicas. Falar-vos não pequenos, nosso tempo acabou. Então não dá mais. Tá, vamos... Hallo, pessoal. Hallo é um olá em alemão. O grande amor da minha vida voltou a dar notícias. Nosso caso nunca ficou definido. E porque eu era evangélica, não podíamos transar. Já não sou evangélica. Agora eu quero ter uma vida. A mensagem já foi dita, não precisava nem continuar. Agora eu quero ter uma vida sexual ativa. De preferência com ele. Mas no passado, ele deixou-me muito confusa, apesar de que sempre houve sentimento entre nós. Ele quer se aproximar, mas estou assustada. Dê uma dica. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Há muita confusão nessa história, porque aqui não tem nenhum neon, nenhum X na cabeça. Transa, não transa. Ele tem. Você não podia transar com ele porque era evangélica. Agora, talvez você não possa transar com ele porque você ganhou uma consciência no evangelho. Então, é nesta consciência do evangelho que você sabe, porque o evangelho diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que o evangelho faz por você é fazer com que você amadureça para ver o que é vida para você. Então, se você pode ou não pode transar com alguém, não é porque você é evangélico ou não é evangélico, é porque você conseguiu uma mente de Cristo.
Você tem um entendimento daquilo que faz bem e daquilo que não faz. Quer dizer, se ele faz bem para você, a parte anterior toda você não precisava nem ter contado. Ah, eu era evangélica e não transava, agora eu não sou mais evangélica, então é por isso que eu transo. Pode se espatifar inteirinha. Parece que ela está querendo tirar o atraso também. Esse negócio de evangélico querer tirar atraso é um buraco sem fim. É um buraco atrás do outro. Agora, se a pessoa, eu não estou dizendo que seja esse o seu caso, eu só estou dizendo que o jeito que você começou o seu problema já é o problema. Entendeu? Porque o seu entendimento está posto no lugar errado. Mas tomara que ele seja uma boa pessoa, porque eu não tenho nada contra se isso for levar você à vida e vocês forem realmente felizes e abençoados. E aí? Aí acabou mesmo. Vamos se despedir? Aqui não para. Vamos aqui se despedir todo mundo uns dos outros e os outros de todos e todos de nós mesmos? Tchau. Já foi? Olha a Cacauzinha de chapéu. Karine de Max Colar, Daniel com os Max Pensamentos e eu com a minha... Reverência. Aquele retardo, já me chamaram de reverência. Não tem novidade, já me chamaram. Só Deus pode dizer se eu sou ou se eu não sou. Lá, 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 lá. Só Deus que pode me julgar. Tchau! Troia, Taurus,